Irmãos em Cristo, aos meus seguidores do YouTube, do canal no WhatsApp. Mais um dia, mais uma manhã que Deus nos concedeu. Bom, então vamos estar fazendo a segunda parte. Para o glória do Senhor Jesus, a gente vai estar lendo Salmo 106, versículo 13. Eu vou pegar esse versículo como base e aí depois eu vou explicando. Essa palavra que eu vou deixar para vocês é a segunda parte do primeiro vídeo que eu fiz ontem. Para vocês terem... eu peguei um exemplo sobre o que eu falei ontem. Só que eu inverti. Eu expliquei para depois, né, ler a palavra para vocês entenderem, ficar melhor. Porque senão sempre vai ter alguém que vai falar, mas ela falou da boca para fora, ela não tem base bíblica, ela não tem um exemplo para nos dar. Mas é que é algo que acontece, é algo do nosso dia a dia, então não tem como ser algo assim que, sabe, eu não preciso provar nada. Até porque a palavra do Senhor tá aqui. E tem vários exemplos de coisas que aconteceram, de milagres, muitas coisas, curas que aconteceram no tempo, né, que Jesus veio à Terra. E ele deixou aqui na palavra dele. Então a gente tem a nossa bússola, né? É a nossa bússola pra gente se guiar aqui nesse mundo, pra gente não se desviar dos caminhos, né? É uma bússola que vai nos levar ao trono, né, de Deus, a salvação, vai nos levar até Ele. Aqui nos ensina para que lado a gente tem que ir, quando a gente tem que parar e quando a gente tem que retroceder. Porque muitas das vezes a gente acha que tá fazendo algo que é da vontade de Deus e não é da nossa vontade. Então, às vezes a gente fica meio perdido, não sabe para que lado ir, mas a gente não pode esquecer que a gente tem a palavra do Senhor aqui. Que aqui ela vai nos direcionar para o caminho certo. Por mais que esse caminho pareça ruim, né, no final vai ser maravilhoso. Bem, então vamos estar lendo aqui Salmo 106, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Bom, foi o que eu estava falando ontem, né? Que nós somos ingratos, Deus nos dá mais do que a gente merece, a gente peca contra Ele, a gente recebe uma bênção, daqui um pouco acontece alguma coisa, a gente já tá reclamando, né? Já tá perguntando por que Deus se esqueceu de nós. Mas é que no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na Terra, vai ser sempre assim, vai ser lutas, vai ser bênçãos, vai ser alegrias, vai ser tristezas, a gente vai passar por perdas, a gente vai passar por lutas, vai ser sempre assim. A gente não vai ter uma vida perfeita aqui nessa Terra. A nossa vida só vai ser perfeita quando a gente subir pro céu com Jesus. No Salmo 106, 13, mostra uma sequência de milagres, né? Aqui conta a ingratidão de Israel. Deus ao mesmo tempo... Bom, o que nos relata aqui, né? Nesse capítulo 106, é que relata a ingratidão, né? A ingratidão e o esquecimento. Por que ingratidão e esquecimento? Foi o que eu falei ontem. Nós somos ingratos. E a gente se esquece do que Deus faz por nós, né? Todos os dias. Então no Salmo 106 relembra momentos importantes depois que Deus libertou o povo do Egito. Então o Salmo 106 conta a história quando Deus libertou o povo do Egito, né? A primeira coisa que Deus fez foi abrir o Mar Vermelho para eles passar. Então vocês imaginam se isso acontecesse com nós hoje. Claro, só que de formas diferentes, né? Deus abriu, irmãos, naquela época, um mar para eles passarem. E detalhe, atrás vinha o mal atrás deles, querendo matar eles. E Deus, né? Jesus, que é a mesma pessoa, ele simplesmente abriu o mar pro povo dele passar. E mesmo assim, depois que eles atravessaram, eles tiveram todo aquele processo até chegar na Terra Prometida. Só que mesmo assim, eles esqueceram do que Deus fez pra eles. Imagina Deus abrir o mar. Será que não seria o suficiente pra nós, Deus fazer uma coisa dessas? É a mesma coisa que hoje em dia Deus nos curar de uma doença. Nos dá uma cura. Imagina. Era pra nós ser eternamente grato e jamais reclamar por nada. Deus protegeu eles, guiou, sustentou eles no deserto. No deserto, fez muitos milagres no deserto. Mas o que o povo fez? O povo esqueceu rápido. Todos os milagres que Deus fazia, o povo esquecia. O povo reclamava.
que é o que a gente faz hoje, a gente reclama, a gente esquece do que Deus fez. Será que a vida, mais o dia de vida que Deus nos deu hoje não é o suficiente pra gente agradecer e não reclamar? A gente, lá na época lá, deles atravessando, né, no caminho pra Terra Prometida, eles esqueceram o que Deus fez, eles passavam reclamando, eles desobedeceram, eles não confiavam em Deus. Resumindo, se eles confiassem, eles talvez não questionariam tanto a Deus. Porque era um milagre, Deus supria eles no deserto, e daqui a um pouquinho eles esqueciam de tudo que Deus fez, e aí questionavam a Deus. Eles desobedeceram a Deus. Então não é diferente do dia de hoje. A gente acredita, a gente pede, Deus abençoa, e daqui a pouco a gente esquece tudo o que ele fez. Tudo. E o que a gente faz? A gente coloca Deus contra a parede. Todos nós fizemos isso. Não somos perfeitos. Não tem uma pessoa que vai me dizer que nunca questionou a Deus, que nunca pediu nada pra Deus, que sempre foi grato. Grato porque passou fome, grata porque tá sem o que comer, grata porque perdeu o emprego. Não tem. Até porque é difícil a gente agradecer a Deus quando acontece algo de ruim na nossa vida. A gente chora, a gente questiona, a gente não busca, como se Deus fosse o culpado. Sobre o versículo 13, diz assim: porém se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Aqui fala quando eles, quando o povo se esqueceram das obras que Deus fez e não esperaram o conselho dele. Isso quer dizer que cedo se esqueceram. Eles viram milagres enormes, mas logo agiram como se Deus nunca tivesse feito nada. E não é exatamente assim com nós hoje. É assim, irmãos. A gente só quer. A gente só pede, a gente só quer a bênção, a gente quer dinheiro, a gente quer carro, a gente quer roupa nova, a gente quer calçado novo, a gente quer um telefone do momento. Até quando a gente vai se enganar com essas coisas do mundo? A ficha das pessoas não caiu ainda, que quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. A gente foi feito do pó e do pó a gente vai voltar. A gente não vai conseguir enfiar nada dentro do caixão. Não vai ir a tua roupa nova, não vai ir o teu calçado novo, até porque tudo se vai se terminar. Tudo vai passar. Isso, aí, pra surpresa de muitos, só o que vai ficar vai ser a palavra do Senhor. É a única que não vai passar. Vai ser a palavra dele. Por isso que eu digo ali, a nossa bússola. Agora, e vai ser pra sempre, vai ser eternamente a palavra do Senhor. Tudo vai passar, essa mesa vai passar, vai se terminar, tudo vai ficar aqui, tudo vai terminar. A gente vai morrer, né? Nós cristãos, a gente vai dormir na presença do Senhor. Mas a gente não vai levar nada. A gente não vai levar roupa, a gente não vai levar o dinheiro. Eu não vou levar esse óculos, esse brinco que eu tô, essa blusa, nada, eu não vou levar nada, irmãos, nada, vai ficar tudo aqui. Então não se deixe enganar, não se deixe levar pelas aparências, não deixem que as coisas do mundo enganem vocês. Hoje em dia as pessoas estão apegadas no telefone, apegadas no bem material, apegadas numa roupa, mas vai ficar tudo aqui, tudo vai ficar aqui, tudo, a gente não vai levar nada. Então não tem inveja no que a outra pessoa tem e tu não tem. Se tu não tem é porque tu não precisa ter. Muitas vezes eu tenho um telefone aqui, ó. Não é um telefone dos melhores, mas eu consigo falar com ele, eu consigo falar com as pessoas, eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo fazer o Pix, que hoje em dia a gente tem Pix, que é ter isso inventário. Então por que eu quero... Aí se eu vejo uma pessoa comprar um telefone melhor que o meu, mais moderno, eu vou fazer de tudo pra ter esse telefone. Porque o meu não, o meu já saiu de moda, eu quero o telefone da pessoa. Mas eu tenho o meu tá funcionando, tá bom. Foi o que Deus me alcançou, fica com ele. Não adianta a gente só gastar. Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro vem e daqui a pouco a gente já não tem. É outra coisa que a gente não tem como guardar, a gente vai gastar. É uma coisa que não é nossa. Muitas coisas aqui na nossa terra que a gente usa não é nosso. Naquela época, o povo era o quê? Apressado, é uma coisa que tá nítida, que é o que a gente é hoje. A gente é apressado, a gente não sabe esperar. A gente pede uma coisa agora pra Deus, a gente coloca Deus contra a parede, passa-se uma semana, passa-se duas, passa-se três e nada. O que a gente é apressado? A gente vai e faz do nosso jeito. A gente quebra a cara, dá tudo errado, a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Porque o Senhor não me respondeu, porque o Senhor não me confirmou, aí eu, com a minha pressa, tirei das mãos de Deus, porque eu entreguei pra Ele, resolveu, eu tirei das mãos dele, foi resolver do meu jeito, e aconteceu tudo errado, porque não era da vontade do Senhor, não era no tempo dele.
E lá o povo não fez diferente. Ele não sabia esperar o conselho do Senhor. Ele queria fazer no tempo dele. Eles não pediam direção, que é o que a gente tem que fazer hoje. A gente aprende que a gente tem que pedir direção é pro Senhor. O conselho que a gente tem que pedir é pra Deus. E esperar no Senhor, esperar no tempo dele. Não é fácil, irmãos. Mas o tempo dele é perfeito para as nossas vidas. Esse versículo aponta para vários episódios. No deserto como? Quando reclamaram de comida. No deserto eles reclamaram por comida porque eles não tinham. O que Deus fez? Deus mandou maná do céu para eles comerem. Deus estava sempre suprindo. Mesmo o povo sendo ingrato, Deus ia lá e supria eles. E é o que nós fazemos hoje com Deus. Mesmo a gente sendo ingrato por tudo que Ele nos dá, Ele segue nos abençoando. Ele não vira as costas para nós. A gente é que vira as costas para Ele. Então vamos parar para analisar. Para hoje, senta um pouquinho e pensa. O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu tô agindo? Que forma que eu tô sendo grata a Deus? Eu tô sendo grato a Deus? Da forma certa ou da forma errada? Eu tô cobrando de Deus? Como é que tá a tua vida com Deus? Jesus tá voltando, irmãos. Não é tempo da gente estar se preocupando com a vida dos outros. Não é tempo da gente estar se preocupando se a gente tem se a gente tem uma roupa, a roupa da marca do momento. Se a gente tem o telefone do momento. Entendeu? A gente tem que agradecer porque a gente tem o que vestir, tem o que calçar, a gente tem o que comer, a gente tem onde dormir, deitar a nossa cabeça e dormir. E amanhecer porque o Senhor nos sustentou. E nós amanhecer outro dia porque Ele nos deu a oportunidade. Pela infinita misericórdia dEle. Independente do que a gente vai fazer hoje, Deus tá aqui, Ele não vai sair do nosso lado. E tem muitas pessoas que andam e acham que, assim, ó, Deus tá sempre, Ele tá 24 horas, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Ele tá sempre com a gente que esquece dEle. Aonde que está Deus no momento que eu mais preciso? Tá aqui do teu lado. Ele tá do teu lado. Não te esquece dEle. Tudo que a gente for falar, da forma que a gente for agir, tudo, Ele tá aqui, Ele tá vendo, Ele tá escutando. Ele sabe de todas as coisas, não tem como a gente esconder nada de Deus. Não tem como. Então é nós que esquecemos dEle. Somos nós que somos ingratos a Ele. Quando duvidaram de Deus, mesmo depois dos milagres, quando fizeram o bezerro de ouro e idolatria, é como alguém que recebe ajuda, promessa, cuidado e pouco depois age mesmo se estivesse sozinho. Não foi o que eu falei, irmãos? Irmãos, isso aqui que eu tô lendo eu apontei ontem, conforme eu fui lendo a palavra, porque eu queria ir lendo e passando pra vocês e explicando. Os episódios, aqui eu tô falando dos episódios, né, do que aconteceu lá no deserto. Irmãos, até bezerro de ouro eles fizeram pra adorar. Vocês imaginam hoje? Ah, eu tô cansada porque Deus tá demorando pra me responder. Eu vou achar uma coisa pra me agarrar. Eu vou achar um santo. Eu vou adorar uma imagem. Porque a gente não tem paciência pra esperar? Não, eu tô errado aqui, o que eu tô fazendo aqui pra Deus, eu tô buscando Ele, e não é um lugar onde eu tenho que estar. Porque a coisa não tá andando. É por quê? Porque não tá andando no nosso tempo. Se tá assim, é porque é no tempo de Deus. Ontem, ou anteontem, eu não lembro. Me chamaram, falaram, tu tá precisando tá procurando serviço, tá precisando do emprego e tudo mais. Eu digo, sim, eu tô procurando. Tô precisando, né? Aí a pessoa conversou comigo, vou passar teu contato, esqueci a palavra agora. Vou te indicar pra essa pessoa, que essa pessoa tá precisando, tá. Na hora, irmãos, a primeira coisa que eu pensei, eu disse assim, ó, Senhor, se for da sua vontade, amém, eis-me aqui. Mas se não for, Pai, passa pra outra pessoa. Porque eu não quero fazer nada que, assim, foge da vontade de Deus. Hoje eu aprendi assim. Se não for pra ser, se não for pra mim, amém, passa pra outra pessoa. Eu tô precisando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então a gente não pode ir contra a vontade dele. Jamais, irmãos. Não façam isso. Não façam isso. Orem, coloquem na presença do Senhor. E Deus vai responder. Deus tá sempre com a gente que esquece dele. Amém? Outra coisa que eu li aqui, que a gente... É como se hoje, né, a gente recebesse ajuda de alguém e a gente fosse ingrato. Eu muito ajudei pessoas, depois que elas não precisaram mais, elas olharam bem pra minha cara e falaram, eu nunca te pedi nada, tu fez porque tu quis. Imagina tu tá ali ajudando aquela pessoa
Porque independente de quem seja, a gente, como cristão, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar o nosso inimigo e a gente tem que ajudar os necessitados. E aí a pessoa, depois que tá tudo bem, ela agir como se nunca precisou de ajuda pra nada. É o que a gente é hoje com Deus. A gente pede ajuda, Deus nos ajuda, Deus tá sempre com a gente, Ele nos cuida. E aí daqui a um pouco, quando tá tudo bem, a gente esquece de Deus. A gente esquece de falar com Ele, a gente esquece de buscar Ele. A gente esquece, a gente segue a nossa vida. Mas a hora que aparecer uma pedra no caminho, o que a gente faz? A gente sai correndo pra falar com o Senhor. Então, são as coisas, assim, ó, muito claras, não tem como a gente não entender. Muitas das vezes a gente se faz que não sabe. Mas a gente entende, irmãos. Depois que a gente conhece a palavra do Senhor, não tem como a gente dizer, foi sem querer, eu não sabia. Eu não sabia que tinha que seguir buscando ao Senhor. Eu só precisava de uma benção, agora eu não preciso mais, eu não vou mais na igreja, eu não vou buscar mais a Deus. Mas no momento que eu precisar, eu volto. A gente tem que ser constante com o Senhor. A gente tem culto um dia sim, um dia não. Digamos assim. Até 2 dias falha às vezes. Aí tu imagina. Se a gente vive pra Cristo, não seria certo a gente buscar Ele todos os dias? Seria. Mas a gente acha ruim a gente ir pro culto e passar 2, 3 horas lá dentro, irmãos, adorando a Deus. A gente reclama do horário, começa a dar sono, começa a dar fome. Tem pessoas ainda que são apegadas a programas na televisão. Tal hora eu tenho que estar em casa, tenho que olhar minha novela. Tem que olhar um filme que vai dar, eu tenho que olhar a minha série. Minha série eu não posso perder. E se Jesus voltar nesse momento, irmãos? O que vai ser da nossa? A gente vai ficar? A gente vai preferir a nossa série do que estar lá na casa do Senhor adorando Ele. Independente do horário que vai terminar. O culto ou não. Infelizmente é assim. Infelizmente. Mas a mensagem principal do Salmo 106 é um alerta cheio de amor. É a gente não esquecer o que Deus fez por nós e ainda faz, pela infinita misericórdia dele. Ele faz todos os dias, porque só da gente acordar, abrir os nossos olhos, ter saúde, já é assim, ó. É tudo. As pessoas podem achar bobagem, mas é tudo assim, ó. É um começo de um todo, né? Ter a paciência de esperar a direção dele. Que a gente venha ter mais paciência de esperar o tempo do Senhor. Não é fácil? Não é. Mas o tempo dele é perfeito. Ele não erra. E ser grato e fiel mesmo quando não entendemos tudo. Sermos gratos e fiéis. Sim, pelas lutas, pelos obstáculos, pelas pedradas. A gente tem que ser grato e fiel, sim. Até no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da perca. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então que a gente venha ser mais grato todos os dias das nossas vidas. Não, que nós não venhamos ser que nem aquele povo que depois de tudo que Deus fez por eles, mesmo assim eles eram ingratos, eles não tinham paciência de esperar o Senhor falar com eles. Eles não estavam tendo paciência para esperar o tempo de Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha tocado na vida de vocês. Se Deus quiser, se Deus me permitir, eu quero estar trazendo outra palavra. Mas eu vou orar, vou falar com o Senhor e Ele vai me dar. E primeiramente essa palavra falou comigo, porque eu esqueço de agradecer. E muitas das vezes eu me pego pensando assim, nossa, eu tô reclamando porque eu não tenho... Hoje não tem pão. Não tem pão, irmãos, amém? Deus não tá deixando faltar o arroz e o feijão. Um ovo frito, um bife empanado, não é feio, irmãos, a gente comeu o básico. A gente não precisa ostentar, a gente não precisa... Claro, é bom a gente ter uma carne, é bom a gente ter um alimento, sabe? Mas se Deus não tá deixando faltar, amém. Deus vai nos dar a oportunidade de comer uma coisa melhor mais pra frente. Mas a gente não venha questionar. A gente só deve... Porque o ser humano murmura, né? Quando tá faltando alguma coisa. E mesmo assim, Deus vai sempre prover. Aqui em casa é assim, irmãos. É a coisa mais, assim, ó... É a coisa mais engraçada, assim, ó. Tá querendo faltar e Deus vem e supre. Deus sempre supre, irmãos, assim, ó. Eu tenho passado por tantas coisas maravilhosas na minha vida que eu jamais imaginei passar. E hoje eu sou grata por tudo. Pelo que eu tenho, até pelo que eu não tenho, eu sou grata. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que possamos estar aqui mais uma vez, conversando. Quem quiser tá deixando a sua curtida, seu like. Eu sou nova por aqui, então me perdoem se eu não souber me expressar direito. Pode estar curtindo, que já vai nos ajudar no nosso canal. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Amém?
E se você precisar de um pedido de oração, pode deixar nos comentários que a gente vai estar intercedendo pela tua vida. Amém? Deus abençoe.